Quero fazer uma saudação geral a todos os meus amados irmãos que estão conosco, também aos irmãos que de habla hispana, a todos meus amigos ao redor do mundo, em México, em Europa, em África e em Austrália, todos os irmãos que nos acompanham aqui nos Estados Unidos de habla hispana, que já estamos quase listos para começar também as mesmas transmissões em espanhol, de la mesma maneira que estou fazendo aqui em português. Já está quase, nosso irmão Elício já está quase terminando a plataforma para que nós outros podamos começar as classes em espanhol também. Bom, mientras vamos seguindo aqui com as classes, juntamente com nossos irmãos de habla portuguesa. Glória ao nome do Senhor. Não posso saludá-los hoje todos, tivemos alguns problemas antes de começar as classes, mas já estamos bem, para a glória de nosso Deus. Aí Mateus, capítulo, já temos estudado com vocês que del capítulo 24, del versículo 1 al versículo 13, a palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina ou nos ha ensinado a respeito del princípio de las dolores. Pensamos que tenho que regressar aqui, Mateus capítulo 24, versículo 1 al 13. Então, 24, 1 ao 13, princípio de las dores, que aqui são aqui, princípio das dores que são dores de parto, princípio das dores, as dores de parto, nós temos aqui, ok? Princípio das dores, mas que dores? Aí está aqui em Isaías, capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. Nós temos aí em Isaías. Princípio das dores de parto. Agora, no versículo 14 que vocês podem observar, e será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, aqui nós está dizendo, então, que a pregação, alguns missiológicos ou missiólogos ensinam que Jesus não pode voltar porque está condicionado à pregação do evangelho em todo o mundo. Então, de acordo com essa teoria, que não é verdadeira, Jesus já teria que ter vindo nos dias de Paulo, porque Paulo disse, o evangelho foi pregado em todo o mundo. Paulo escreveu dizendo isso. O evangelho foi pregado em todo o mundo e Jesus não veio. Não era nesse sentido e nem nesse tempo. Não era no tempo de Paulo e também não é o sentido que Jesus deu ao capítulo 24, versículo 14. Ele está falando que o evangelho será pregado, continuará sendo pregado, vai ser pregado, porque há regiões do mundo que nunca ouviram falar, regiões que nunca, jamais ouviram, essas regiões jamais ouviram falar do evangelho de Deus. Então, onde se aplica o verso 14? O verso 14. Então, aqui nós temos aqui um hiato, que é do verso 1 ao 13, temos o 14 e temos
o 15 em diante. Então eu queria que vocês vissem aqui esse verso 14, porque ele diz assim: então virá o fim, o evangelho será pregado por todas as nações, então virá o fim. O evangelho será pregado. Que evangelho? Aí ele faz essa diferença de linguagem do evangelho, chamado evangelho eterno. Mas evangelho, vou escrever aqui, evangelho, evangelho eterno, evangelho do reino, todos são um só evangelho, o mesmo evangelho. E alguns teólogos começam a escrever besteira, começam a florear as coisas para ficar, para as pessoas falarem, como lindo que ele está escrevendo. Na verdade, Paulo escreveu dizendo que se alguém viesse e pregasse um evangelho que não fosse igual ao evangelho que ele pregasse, fosse considerado anátema. Então, isso aqui quebra tudo, arrebenta todas essas doutrinas. Porque o evangelho é porque foi pregado antes da lei. O evangelho da graça, na graça. O evangelho eterno, não sei quando. Ok, podemos fazer essa diferença, mas não podemos dizer que são evangelhos diferentes, que têm objetivos diferentes, de forma nenhuma. O evangelho é um só, o evangelho das boas novas, da salvação e do reino de Deus. O evangelho do reino. O evangelho do reino é o mesmo evangelho que prega Jesus, porque Jesus é o rei. É o mesmo evangelho eterno, porque é um evangelho que nunca vai ser mudado, nunca vai ser substituído por nenhum outro evangelho. Ok? Então, isso aqui é muito importante. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar a nossa classe. Então, eu estou colocando aqui no verso 14, eu quero fazer tipo um hiato aqui para mostrar para vocês esse evangelho. Eu queria que vocês entendessem também que a palavra de Deus fala sobre o evangelho, em Hebreus capítulo 3, fala do evangelho dos dias de Abraão. O evangelho dos dias de Abraão. Que evangelho era esse? O mesmo evangelho. O evangelho que pregava o reino de Deus. Então, o evangelho sempre será do reino de Deus. Jesus disse: ide pregai o evangelho e dizei, é chegado o reino de Deus. Esse era o evangelho. E ele é eterno por quê? Porque ele se estabeleceu como um princípio de salvação, uma mensagem que só Jesus é o Salvador, que ele é o único, não existe outro, e que ele traz salvação àquele que está cansado, sobrecarregado e oprimido. Amém, meus irmãos? Então, esse é o princípio. Agora, vamos começar a nossa aula de hoje, que eu queria muito entrar neste assunto, que é a respeito dos dois tipos, né, da tipologia que nós temos aqui. E mostrar para vocês, vou ter que apagar isso aqui, ok? Tem que apagar isso aqui. Espero que o Marcelo tenha feito um print aqui dessa parte, para a gente ter esses desenhos aí para vocês acharem como vocês podem fazer, ou alguns já estão fazendo. Ok? Presta atenção aqui. Eu sempre faço assim para facilitar as pessoas. 3 anos e meio, que é uma semana. Uma semana que falta das 70 semanas de Daniel. Das 70 semanas de Daniel. Então, falta uma semana. 69 já foram, já estudamos sobre isso. Falta uma semana de 7 anos, que é esse período que eu estou falando aqui. Sempre vou ter que falar isso, porque alguns começam, né? Muito bem. O primeiro selo vai ser rompido aqui para vir o cavalo branco. Esse cavalo branco é diferente do cavalo que vai vir aqui, ó. Esse, na última taça que é derramada. Então, nós temos o primeiro selo e a última taça. Entre o primeiro selo, nós temos 6 selos, 7 trombetas,
7 trombetas e 7 taças. 7 trombetas e 7 taças. Então nós temos aqui um selo e 6 selos. Aí você pode dizer, pastor Nelson, por que você está colocando ali? Porque o primeiro selo, cavalo branco, é o anticristo. É o anticristo. Você pode ver que ele tem o quê? Ele tem um arco. Ele tem um arco. Então ele tem um arco. E esse que está aqui, que é do cavalo branco, ele tem uma espada. Ele tem uma espada na sua mão. Então ele tem uma espada. A diferença, esse também tem um cavalo branco. É um cavalo branco. Esse também vem no cavalo branco. Por quê? Para confundir a humanidade. Esse tem um arco, ele é covarde. Ele atira de longe, ele não se apresenta. Ele é covarde. Esse é o Satanás. Esse é o enviado de Satanás. Esse não. Esse luta frente a frente, cara a cara. Ele não manda recado, ele vem ele mesmo. Esse é o nosso Cristo. A diferença. Então, entre o primeiro selo e o segundo selo, são 3 anos e meio de diferença. Quando começar, que eles pensarem que tem paz e segurança, virá a repentina destruição. Que essa destruição vai demorar 3 anos e meio na face da terra. Esse é um princípio muito importante mesmo. Muito importante. Ok? Então, nesse princípio, vocês estão vendo aqui, então, vocês precisam chegar a um ponto fundamental. Qual é? Ok. Nesse período, será um tempo de apostasia total também. Mas será um tempo de mentiras. O anticristo vem em cima das mentiras. Tudo que ele for fazer é em cima da mentira. O que nós estamos vendo, os partidos políticos hoje, que vivem, estabelecem seus domínios, todos eles, hoje no mundo inteiro, que querem a liberalidade, que querem que as pessoas façam o que elas querem, que eles são contra autoridades, princípios de autoridade, todos esses partidos no mundo inteiro se estabelecem na mentira. Por quê? Porque o anticristo vem, já é uma preparação para o anticristo, porque ele vem com todo o poder da mentira. Nada que ele fizer vai ser verdadeiro. Tudo vai ser baseado no poder da mentira. Por isso que vocês vão ver, e vocês já estão vendo, a maioria dos partidos do mundo, aqui nos Estados Unidos, os partidos da mentira, os partidos que são especialistas da mentira, e pregou a mentira, estabelece princípios em cima da mentira, do engano, estão infiltrados em todo o mundo. E por quê? É a preparação para o governo do anticristo, porque ele virá com todo o poder da mentira. Essa paz é falsa, essa paz é pirata. Por isso que ele vem no cavalo branco, em comparação com o cavalo branco de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é pirata, ele parece, mas nós temos que ver a diferença. Ele traz um arco, Jesus traz uma espada. Os que amam a pirataria, eles amarão o anticristo. Eles amam o anticristo. Todos que amam a pirataria, que pagam algo que não é o preço e nem é para o proprietário, não é para o dono, que assumem propriedades que eles não pagaram, que eles não compraram, que eles se infiltram, se estabelecem, depois eles vão na justiça para tomar as casas, os bens, os carros, as propriedades, as terras. Todos esses estão debaixo da unção de Apocalipse capítulo 6, do cavalo branco do arco. E todos são falsos, todos são mentirosos, todos são invejosos, todos eles estão nesse princípio. Esta unção é a unção da pirataria, é a unção do anticristo, que se faz como Cristo, mas ele não é Cristo, que quer o de Cristo, mas não é o seu direito ter o que é de Cristo. Nesse período aqui, quando começar mesmo a destruição, depois dessa falsa paz, que demorará esses 3 anos e meio aqui, Deus levantará 2 testemunhas. E Deus levantará os anjos que pregarão o evangelho, que eles vão vir voando e vêm pregar o evangelho. Ok? Vem pregar o evangelho. Ok? Esses anjos que vêm pregar o evangelho, está escrito na palavra de Deus, eles vão pregar o evangelho, então virá o fim.
Então virá o fim. Olha só aqui, ó. Então virá o fim. Então virá o fim. Esse é o princípio de Mateus capítulo 24, versículo 14. Por isso o verso 14 em diante já não é mais aplicado a nenhum de nós que somos parte da igreja. A partir daí, desse momento aí, o evangelho vai ser um milagre. O evangelho vai ser um milagre. Por isso que logo lá em Lucas, capítulo 11, como nós lemos, eles vão bater na porta para pegar 3 pães. Um pão que é ovo, um pão que é peixe, né? E um pão que é pão. Um pão que é ovo, que é peixe, né? Um pão que é ovo, outro que é peixe, um pão que é pão. Então, todos 3 são alimentos, todos 3 são pães. Então, eles pegam o pão do Pai, o pão do Filho e do Espírito Santo. Eles vão buscar, vão bater na porta, enquanto a esposa do cordeiro já está no seu quarto. Então, eles vão bater na porta para pedir esse pão. E eles vão bater com tanta violência que ele não vai dar porque ele é amigo dos anjos. Ele vai dar porque a insistência deles para salvar aquelas pessoas, essas almas aqui, nesse período, que nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, isso aqui é muito importante vocês observarem. Esse Evangelho, então, virá o fim. Então, nós viremos até o verso 13, daqui para frente, Deus tem um outro propósito para realizar a partir daí. Vamos para o capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14, versículos. Aí está escrito, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para anunciá-lo aos que habitam sobre a face da terra, e a toda língua, tribo, a toda nação, tribo, língua e povo. E diziam com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai-vos e invocai aquele que fez o céu e a terra e o mar e os mananciais das águas. Esses aqui vão passar pela grande tribulação. Essa é uma parte dos santos que vão passar pela grande tribulação. Mas os que vão crer nesse período, porque muita gente não entende isso aqui. Então, você que está aqui agora, nós reuniremos juntamente com os que morreram em Cristo, e juntos, eu estava vendo um grande, lindo coral cantando, fazendo uma grande cantata em Pernambuco, mas a conversa, o discurso que foi escrito errado, porque ele colocou assim: e os mortos estarão e nós seremos arrebatados. Esse versículo não existe. O que eles fizeram? Como eles não acharam uma parte bíblica para isso, eles por conta própria colocaram. E eles apareceram, foram os mortos em Cristo ressuscitaram e foram arrebatados. Esse versículo não existe na Bíblia, esse versículo. Então, isso aí por muitos anos, né? Colocaram isso aí por muitos anos. Quero ler para vocês verem 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, ele começa falando assim, ó: assim será a ressurreição dos mortos. Então começa o contexto. Você não pode pegar um texto e inventar sua mensagem, sua palavra, colocar nele, né? Você não pode também sair do contexto. O contexto aqui é a ressurreição dos mortos e não o arrebatamento da igreja. Então aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Ele vem falando desde o 35. Ele vem falando do contexto da ressurreição dos mortos. Ele diz assim no verso 35: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Verso 35. Né? Como ressuscitarão? E ele vai nesse contexto, até o versículo 50 e... Versículo 50 e... 58. Ele vai até o fim. No verso 58, ele vai... Esse é o contexto. Ele começa no contexto, que é um contexto, é um assunto que ele está
que ele está estabelecendo, mas ele não está colocando ali, de forma nenhuma, algo que se refere ao arrebatamento, que é o que Paulo fala no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, quando ele fala também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 em diante, a respeito da igreja, que ela é retirada, que é um ponto fundamental, que é preciso ter tranquilidade para a gente conversar sobre isso. Agora, olha só o texto. Quando ele vai falando no verso 42, que é o mesmo contexto, que é o mesmo assunto geral, ele diz assim também a ressurreição dos mortos. São semeados em corrupção e serão resultados incorruptíveis. Incorruptíveis. Como é isso? Deixa eu fazer o desenho aqui. Então, a Nova Jerusalém, ela é uma cidade em 3 dimensões. O que eu queria por aqui, ó, como se tivesse uma aqui, ó. Uma cidade aqui e outra cidade aqui. 3 dimensões. Uma, duas, 3. Dimensão que era, dimensão que é e dimensão que será. Então, nós temos 3 dimensões aqui. Por isso que Jesus se manifesta para João nessas 3 dimensões. Quando João chega, logo no capítulo 1, Jesus já indica assim, eu sou tridimensional. Eu sou o que era, eu sou o que é, e eu sou o que há de ser. Como é que funciona isso? Por exemplo, lá no capítulo 10 de Daniel, o Senhor Jesus se apresenta a Daniel, vestido com roupas que ele se manifestou em Apocalipse capítulo 1. O mesmo talabato, a mesma face, os cabelos brancos, seu rosto resplandecente, seus pés refulgentes como ouro puro. É a mesma manifestação. Então, para Daniel, ele disse, eu sou o que será. Eu sou o que será. Para João, quando João chega arrebatado, ele tem que dizer, eu sou o que sou. Eu sou o que era e eu sou o que será. Ainda haverá outra manifestação dele futura. Então, em Daniel 10, ele ainda não morreu na cruz, ele não não foi encarnado, ele não teve seu ministério, ele não teve a crucificação, não teve ressurreição, mas ele já está vestido glorioso lá. Por quê? Porque ele é o que será, ele é o que há de vir, ele está nessa dimensão. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas pessoas não entendem quando elas começam a estudar sobre esse ponto, sobre essa questão desse movimento de João, porque João esteve no era, esteve no esteve no será. Por isso que em alguns momentos você vê João falando no passado, mas para nós ainda é futuro. Por quê? Porque ele não está numa dimensão humana, ele está fora das nossas dimensões. Ok. Então nós vamos falar aqui o como se fosse não. O é o terceiro céu. O é o terceiro céu. O é o terceiro céu. Né? 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 em diante, Paulo fala sobre isso. Vou explicar. Depois ele diz assim, depois ele fala assim, o será. O será, o que é o será, pastor? Não. O será é o paraíso. Por quê? Porque o pessoal que está aqui vai ter que regressar. Por quê? Porque aqui eles estão em almas. Almas redimidas. Almas redimidas não será no paraíso. Almas redimidas não será no paraíso. Almas redimidas não será no paraíso. Mas, veja só, nós que estaremos vivos, na verdade, quando o Senhor Jesus voltar, para mim, se eu estiver morto ou vivo, para mim não faz nenhuma diferença. Para mim não faz. Se Jesus voltar e eu não estiver mais na terra, estou bem também. Né? Mas se nós estivermos vivos, olha só aqui, nós estivermos nessa dimensão aqui, nós estivermos vivos, nós de forma nenhuma vamos preceder a nossa entrada no aqui, no nesse ponto. Nós de forma nenhuma vamos preceder os que dormem e que estão aqui no será. Os que estão aqui, olha a sepultura deles, Olha a sepultura deles, Olha a sepultura deles aqui, Olha a sepultura deles aqui, Estão sepultados. Por quê? Estão sepultados. Então está dizendo o seguinte, que de forma nenhuma nós vamos preceder a transformação, a nossa transformação
dos nossos corpos, porque ele vem falando, por exemplo, do verso 39, diante em toda a carne, a mesma carne, verso 41, uma glória do sol, outra glória da lua e outra glória das estrelas, para mostrar que vai haver diferença na glória dos corpos, quando os corpos se ressuscitarem, né? Eu sempre brinco nas salas de aula que vai ter gente aí que não vai ter glória de estrela, coisa nenhuma, né? Vai ter glória do fósforo, né? Da cabeça de um fósforo que acende e apaga, porque são invejosos, porque são caluniosos, caluniadores, porque são pessoas que vão ser salvas na dor, no hospital, na UTI, na última hora, né? Ou baixo da porta, bem dizer, como nós falamos lá no Brasil. Então, são pessoas más que ainda terão que passar por uma luta tremenda. Meu Deus do céu. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, olha só que coisa impressionante é o Senhor, como o Senhor é tremendo. Então, os que estão aqui nessa dimensão, que é essa terceira aqui, que estão no Será, eles não, de jeito nenhum, eles vão ser transformados depois de nós que estivermos vivos. Então, ele está falando assim, a transformação, nós não vamos preceder os que já morreram, porque eles virão, eles nos precederão. E muita gente se espanta, se assusta com isso, né? Acha que isso aqui é muito sobrenatural, porque eles não leram ainda o texto. Queria que vocês lessem comigo, Mateus capítulo 27. É assustador para quem não entende isso aqui. É assustador para quem não lê a palavra. É assustador aí quando Jesus... Vamos lá para o capítulo 27, verso 50 em diante, que diz assim, e Jesus, bradando novamente com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, tanto o santuário terreno como o celestial. Isso já é outra aula, isso já é outra coisa, já é outro assunto. Aí diz assim, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Versículo 52. Versículo 52 diz assim, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Eles ressuscitaram. E eles ficaram ali 3 dias. Olha só que coisa, eles ficaram desde a sexta-feira. Eles ficaram ressuscitados no sábado. Eles não comeram, eles não foram para casa de ninguém, eles não foram para o mercado, eles não foram para o supermercado, eles não foram comprar nada. Eles não saíram de lá. Por quê? Porque Jesus era o primogênito dos mortos. Aí você diz, mas como Jesus era o primogênito dos mortos se eles ressuscitaram primeiro? Porque não pensa nessa cabeça, esse miolo teu não funciona nunca, rapaz. Porque eles ressuscitaram pelo poder de Jesus. Eles não ressuscitaram pelo seu próprio poder. Jesus é o primogênito dos mortos porque ele foi o primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder, rapaz. Eu nem quero ficar zangado com vocês, pelo amor de Deus. Essa é a pergunta que vocês me fazem, pelo amor de Deus. Ok, então, são princípios. Se você não tiver esses princípios, você está lascado. Meu irmão, vai tomar café. Ok? Muito bem. Aí o verso 52 ele diz assim, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saíram do sepulcro depois da ressurreição. Eles saíram do sepulcro só domingo. Eles ressuscitaram, ainda ficaram 3 dias ali. 3 dias ressuscitados na terra. O que será que eles conversavam ali? Hein? O que será que eles conversaram? Que canção que eles cantavam? Paulo escreve sobre essa canção. Paulo fala essa canção. Ele nos ensina sobre isso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o texto, no verso 13, e se não há ressurreição de mortos, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Entendeu? É muito precioso o que Paulo escreve quando ele começa a falar sobre tudo isso e ele começa a explicar todas essas coisas. Porque o capítulo 15 é um dos capítulos que eu mais amo. Eu gosto de falar sobre ele porque aí você diz assim, qual canção, pastor, que eles cantaram, que eles conversaram?
No capítulo 15, verso 51, veja o que eles falam, que é um texto de Osés 13, 14. 15, 51. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Aí ele diz, o aguilhão da morte é o pecado. Então ele está falando, onde está o pecado, a tua força? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ele pergunta. E o poder do pecado é a lei. Aí ele pergunta, onde está a tua vitória? Lei. Aí ele disse, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Aí no capítulo 27, verso 52, bendito o nome do Senhor, aleluia. Vamos dar um glória a Deus, aperte esse botãozinho aí desse coração. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos dar glória a Deus por causa da excelência da revelação. Você não seja bofeteado por nenhum espírito das trevas. Você não seja retaliado por nenhum poder das trevas. Glorifica o nome do Senhor, dá glória a Deus por isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí diz o texto, verso 52, Mateus 27, 52, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados e ficaram lá 3 dias na sepultura. E depois o que aconteceu? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh, glória! Eu estou dizendo que a mesma coisa que aconteceu com esses camaradas aqui, de Mateus, capítulo 27, versículo 53, e apareceram a muitos. Vamos para lá, para Coríntios agora, vamos para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos sonhar um pouco, hein? Vamos sonhar um pouco, aleluia! Glória, 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 glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Aí ele diz assim, verso 42, assim também é a ressurreição dos mortos, verso 42, ele diz, verso 42, são semeados em corrupção e serão ressuscitados incorruptíveis. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em debilidade, quer dizer, em doença, em dificuldade, em enfermidade, em câncer, em problemas na pele, na carne, diabetes, pressão alta. Semeia-se com debilidade, mas ele se levantará, ressuscitará com poder. Vai semear sem dente, vai ressuscitar com dentes. Seu corpo inteiro, em vergonha, ressuscitará em honra. Bendito seja o nome do Senhor. Está falando isso dessa semeadura. Então, quando nosso corpo é sepultado, é uma semeadura. Ele vai se levantar da terra. Diferente. Veja só o texto. Aí ele diz assim, verso 45, assim também está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. E no verso 47 diz assim, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, que é o Senhor Jesus, é do céu. Aleluia. Aí tem que ficar, o camarada ficar brigando, porque é o último, porque é o segundo. E o texto fala de primeiro, fala de primeiro e fala do último, mas também fala que o último é o segundo, rapaz. E na mesma Bíblia sua, na mesma palavra, o camarada fica arranjando encrenca, quer achar chifre na cabeça do boi. Eles pedem a essência da mensagem, pedem a glória da mensagem que Deus está falando, que o coração deles não está no Espírito de Deus. Aí ele diz assim, qual o terreno? Tais também os terrenos, que vão ser os ímpios. Os ímpios. Tal terreno desse mundo, os ímpios, também serão terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Então ele está se referindo a isso, a diferença que haverá entre o justo e o ímpio. Continuando, ele diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial, que é Cristo, o segundo. Aí no versículo 45. Verso 50. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, essa carne, esse sangue nosso, não pode herdar o reino dos céus. Existe um sangue celestial, hein? Que é a água da vida.
Quem escreveu isso? Jesus explicou no capítulo 6, mas eu não tenho tempo para falar para vocês agora. E o 1 João 5 também fala que Jesus, quando ele morreu, verteu dele água e sangue. E essas duas coisas concordam em algo extraordinário, que é a palavra e o Espírito. Verso 51. Verso 51. Veja o verso 51. Eis aqui que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, o que ele vai falar aqui? Transformação. Aí não tem arrebatamento. Por isso, aquele camarada lá do coral lá de Pernambuco, colocou arrebatados, e ali é transformados, né? Porque a tradição, a desgraça, ela vem, de repente ela se dá conta que ela errou. Aí o que ela faz? Ela inventa. Ela põe por cima. Ela, em vez de voltar atrás e dizer, errei aqui, rapaz, eu cometi um erro aqui, vamos consertar isso aqui. Não, a tradição, a religião, a tradição é uma desgraça na nossa vida. E aqui, olha só o texto. Aí ele diz assim, mas todos seremos transformados. Aí eles põem ali, mas todos seremos arrebatados. Mas não é arrebatados, é transformados. A transformação. Então, é como se aqueles santos que eles citaram, eles disseram assim, nós vamos ser arrebatados. E eles, não, senhor, eles ficaram ainda 3 dias ali na região do cemitério. 3 dias na região do cemitério eles ficaram. E aí Jesus também. Jesus, depois que ele citou, ele ficou 40 dias. Jesus ficou 40 dias ainda na terra depois da sua ressurreição. Que coisa, não é verdade? Meu Deus, as pessoas pensam assim, não, eu vou ser arrebatado, não posso ficar mais nessa terra, não posso ficar mais nesse mundo. Ai, meu Deus, eu vou sair desse mundo. Aí quando eu digo, os camaradas ficaram 3 dias, Jesus ficou 40, hein? E por que não podemos ficar 40? Ou 3? Ou 40? Hein? Porque se nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Ora, se tudo que aconteceu com a cabeça vai acontecer com o resto do corpo, por que nós não vamos ser como ele? Como João disse, tudo que aconteceu com ele também vai acontecer conosco. Para exemplo, tudo que aconteceu com ele é para nós um exemplo daquilo que também vai acontecer conosco. Qual é o objetivo? Porque Jesus ficou esses 40 dias. Atos capítulo 1, verso 3, está escrito isso. Jesus ficou ainda com eles 40 dias. Qual foi o objetivo de Jesus? Pregou o evangelho do reino, ensinou seus discípulos, apareceu para os 500, apareceu para muitos. Irmãos, essa revelação foi tão tremenda que... eu não vou falar essa parte, porque senão vocês vão querer me apedrejar, porque vocês não estão preparados para receber isso que eu tenho para dizer. Aí o verso 52 diz assim, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, seremos transformados, em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Aí você separa o versículo tem uma vírgula, o versículo lá em cima tem uma vírgula. Então, voltando lá de cima, mas todos seremos transformados em um momento, verso 52, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, não diz arrebatados. Aleluia. Vou deixar aí vocês pensarem um pouco, né? Que meu amigo. E aí, você pensa e para, meu Deus do céu. Quantas coisas que você ouviu e você... mas eu acreditei. Né? Acreditei, porque foi uma celebridade que disse... Celebridade, respeite as autoridades, sem desrespeitar nenhum deles. Mas seja um crente bereano, vá para a palavra. Vá para a palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, qual é o próximo ponto aqui? O próximo ponto é provar isso aqui. Está aqui. Vamos colocar os versículos. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo escreve dizendo,
Estou lendo aqui a Santa Bíblia. Estou lendo aqui a Santa Bíblia, ilustrada e explicada. Santa Bíblia. Aí no texto, capítulo 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. No corpo não sei. Se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Aleluia. Verso 3. E tal homem, e o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Verso de 4. Foi arrebatado ao paraíso, outro lugar. Nós temos aqui o terceiro céu. Aí na sua Bíblia você põe no lugar do terceiro céu, você põe o presente de Deus. Por quê? Porque Deus é. Deus se manifesta no presente. Ele diz para Moisés, diga para eles que o eu sou presente. Não diga para eles o eu era. Ou não diga para eles o que há de ser. Não, porque o nome dele já está dizendo. Dentro do nome dele já está o que era, o que é e o que há de ser. Nas 4 letras hebraicas que nós temos, nesse nome aqui. Nesse nome. Nesse nome. Yahvé. Né? Esse nome, Yahvé. Nele está escrito que ele era, que é e que há de ser. Nas 3 dimensões do nome dele. Jesus está falando isso, dando testemunho desse nome. Então, não, ali não fala arrebatamento. Ali fala transformação. Nós seremos transformados. Aqui. Eles virão até nós. Eles virão até nós. Porque se fosse arrebatamento, para que... Ora, se eles têm que vir até nós para ser transformados, se fosse arrebatamento, então por que eles vinham para cá? Melhor já ficavam lá. Ora, rapaz. Por que ele tem que descer? Ele tem que ficar lá. Ele tem que voltar. Por que fique para lá logo de uma vez? Essa questão de raciocínio, de inteligência que Deus te deu, sabedoria, mente de Cristo, também humildade, né? Porque o cara nunca ouviu falar nisso, aí ele fica pensando, meu Deus, não é o que eu escrevi, vou ter que queimar todos os meus livros lá que eu escrevi, aquele livrinho que você vende por R$5, que você faz de qualquer maneira. Nesse mesmo capítulo também, eu queria mostrar para vocês que deixa eu ver aqui. Aqui muda rapidamente, né? Estevão e Virgínia, que estão me ouvindo, meus filhos, meus queridos, que eu amo muito. Em 2 de Coríntios, capítulo 6, vamos para lá para o capítulo 6. É no 5. Capítulo 5. É o capítulo 5, mas não posso apagar esse desenho aqui. Não posso apagar esse desenho importante. Importante demais. Muito bem. Aí, eu queria que vocês lessem comigo. Mantenha aí, fica firme aí, fica firme aí. Fica firme aí, fica firme aí. Amém? Presta atenção na aula, Yara e Bruno. Presta atenção na aula. Fica no assunto da aula, rapaz. As mentes que divagam numa aula nunca aprendem. Elas sempre vão dar a opinião delas, porque elas vão dizer, e aí, você viu? Ah, não vi. Aí elas vão dar a opinião delas, porque elas não se fixaram na sala. Quando eu estava na sala de aula, quando meus professores estavam falando comigo, eu criei uma fórmula. Qual foi a minha fórmula? Eu ia olhando para eles e ia fazendo em forma de desenho. Tudo que eles iam fazendo, eu ia fazendo em forma de desenho. Por isso que hoje eu dou aula assim para vocês. Ninguém mexia comigo. Ninguém falava comigo. Ninguém. O melhor amigo meu, se ele falasse, dá uma bicuda nele. Sai daqui, rapaz, sai daí. Presta atenção na aula. Põe a cabeça aqui na aula. Olha o que eu estou falando. Né? Os meus melhores alunos, como Tony, Marcelo, como o Tony Meirelles, como vários outros, o de espírita, né? Que é também um neto meu, enfim, muitos outros que eu posso citar o nome aqui, até o Edilson Ribeiro, os meus melhores alunos, que tem um bocado aqui, Samuel Braga, né? Eliseu Pimenta, todos eles. Qual é o segredo deles? Eles fixam na palavra a mensagem que estão ouvindo. Põe a tua cabeça ali, rapaz. Eu estou dando aula,
e o cara pergunta se o Eutico caiu do terceiro andar e morreu. Um cara desse, eu não sei o que ele merece, rapaz. Ele merece um beijo na testa, deve ser, né? E depois pedir para ele tomar um café. Qual é a mensagem que eu estou dando? Estou falando que esse texto de Coríntios que nós lemos, que eles colocam ali arrebatamento, e não é, nem sei quem foi que fez isso, que é esse camarada que é o culpado. Então, olha só, os que morrem em Cristo hoje, que vão para a glória, eles vão para essa terceira dimensão. A dimensão será. Por que a dimensão será? Porque eles ainda vão acontecer. Eles estão nus. E como Paulo chama a essas pessoas que morrem em Cristo aqui, as pessoas que morrem em Cristo aqui, as pessoas que morrem em Cristo, as pessoas que morreram, eles vão para cá, para essa dimensão, a número 3, será, que é o paraíso. Mas o paraíso não era no Hades? Era, foi transportado. Jesus transportou o paraíso para lá. Está escrito no Salmo 68, também, que é uma repetição, que Efésios repete no capítulo 4, tá? Do verso 9 e 10, antes de falar do 11 em si. Paulo fala ali do 8, 9 e 10, que ele pegou o paraíso e levou o paraíso para a Nova Jerusalém. Mas a Nova Jerusalém, como eu comecei a aula dizendo para você, que ela tem 3 dimensões. Por exemplo, aqui mesmo eu estou abrindo no meu computador aqui, eu tenho 3 telas abertas. Tem uma que está tocando a música, tá? Tem uma que está transmitindo e tem a outra que está com o livro que eu estou escrevendo aqui. Então, eu estou em 3 dimensões na mesma tela. Você também é tridimensional, porque você é uma alma que tem espírito, que tem corpo. Está tudo num só agora. Você está em 3 dimensões. Tem coisas que estão guardadas no seu espírito, tem coisas que estão guardadas na sua mente, tá? E tem coisas que estão guardadas no teu cérebro. Pegou agora a mistério aí? Nos teus neurônios e nas neuronas. Porque tem também, ao feminino também, que a ciência agora começou a estudar sobre isso. Então, isso aqui é importantíssimo, muito importante mesmo, e estou dando esse conselho para vocês, para que vocês sejam uma geração abençoada, uma geração tremenda, ok? O irmão quer saber, não posso falar agora, senão eu vou perder isso aqui. Vamos colocar aqui, ok? Então, os mortos em Cristo vão direto para cá, para essa terceira dimensão. E quando eles vão para cá, os corpos deles, vamos colocar aqui em preto, os corpos deles se desfazem e fica só umas sementinhas que tem que ter o DNA. Pegou aí? Porque Deus vai precisar dessa semente para que onde um DNA desse estiver, ele se levanta em cima do DNA de cada um deles. O que Deus precisa, por isso que Paulo, de forma inteligente, falou sobre semente. DNA, semente, a semente ou DNA, que tem ali todas as informações genéticas, né? Todas as informações genéticas. Então, ele vai vir sobre ele uma unção. Por quê? Porque eles estão aqui. Como eles estão aqui, se o corpo dele está aqui? Vamos ver aqui, ó, o corpo dele está aqui. Ó. Então, o corpo dele, que era a vestimenta da alma, que eram as vestes. Vou colocar aqui uma veste aqui, ó, para você. Aqui, ó. Era o corpo. Tá vendo aqui, ó? É a vestimenta da alma. Então a alma foi, ó. Olha a alma, olha a alma. Então estão aqui no paraíso. Tá vendo que será? Eles estão aqui sem corpo. Então estão nus. Estão nus. Então eles estão esperando nessa nudez, esperam ser revestidos. Eles têm que vir para assumir o corpo deles. Para assumir o corpo deles. Para assumir o corpo celestial. O corpo celestial. Eles precisam descer para assumir o corpo celestial. Porque eles estão no paraíso nus. Nus em alma. Nus em alma. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Realmente. Se você não sabe mesmo isso aqui, realmente você nunca leu a Bíblia. Ok. Aí onde está isso aqui, pastor? 2 Coríntios.
capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, que eu acabei de mostrar para vocês. Aí vou ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, morreu em Cristo, os corpos se desfizeram, a roupa ficou poída, foi destruída. Foram para lá, estão nus na terceira dimensão, que é o paraíso. Será, promessa, vai ressuscitar, eu ressuscitarei no último dia, promessa de Cristo. Será, promessa. Ok. 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, for desfeito, tá vendo? A vestimenta, tabernáculo, a cobertura. Temos um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Então Deus está dizendo que vai ter um corpo celestial, que eu li lá em Coríntios alguns minutos atrás. Verso 2. Assim, neste tabernáculo gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. Isso concorda com o que ele disse no capítulo 15, 52. E também nos outros textos que eu li anteriores. Muito bem. Verso 3. Se verdadeiramente formos achados vestidos, quer dizer, se nós estivermos vivos aqui, ó, vivos, seremos transformados, mas não primeiro do que eles. Se nós estivermos vivos, estaremos vestidos e não fomos achados nus, quer dizer, se nós não tivermos sem corpo. Verso 3. Verso 4. Porque nós, os que estando neste tabernáculo, gememos oprimidos, isto é, com enfermidades, com dores, com doenças, não desejamos ser despidos, quer dizer, não queremos morrer, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, quer dizer que, se você estiver vivo na ocasião da transformação, você vai ser revestido por cima desse corpo. Você vai ser revestido. Esse corpo vai ser aniquilado, absorvido pelo corpo celestial. Aí ele diz assim, verso 5. Foi Deus quem nos preparou para este fim, o qual nos deu o seu Espírito como penhor. Então ele marcou esse corpo para a ressurreição. Esse corpo é para a ressurreição, ele está marcado. Aí você diz, por que ele está marcado? Porque colocou um selo espiritual. Você não precisa colocar nenhuma marca no seu corpo, porque o seu corpo já tem uma marca que o diabo teme, que é o selo do Espírito, que está selado para quê? Para o dia da tua ressurreição. Aí ele diz assim, verso 6, pelo qual estamos sempre de bom ânimo, mesmo sofrendo, oprimidos e gemendo, como está no verso 4, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, aleluia, estamos ausentes no Senhor. Por quê? Estamos ausentes do presente, do estamos ausentes do estamos longe do mas nós queremos estar no E para estar no na dimensão do eu sou, do presente de Deus, o que eu preciso ter? Você tem que ter corpo ressuscitado e incorruptível. Por quê? Porque na presença dele, nem carne nem sangue herda nada. Por isso que aqueles que morreram na ocasião aqueles que ressuscitaram na ocasião da sua morte, esperaram que ele saísse da sepultura para se reunir com ele. Jesus disse para Maria, não me toques, eu tenho que ir para o meu pai. Como primícia, tem que levar uma turma comigo. Eu tenho que levar uma turma comigo. Eu tenho que levar esse paraíso daqui. Aleluia. E os deixou ali e voltou para estar com seus discípulos. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Meu Senhor. Meu Deus. Essa figura está na Bereana. Alguém sabe, procura aí lá a ressurreição dos mortos, aqui o desenho da ressurreição dos mortos que está na Bereana. Coloque a página aí para quem queira ver esse desenho. Eu fiz, está completo. Então, o que eles vêm fazer aqui? Eles que estavam nus, vêm para cá para se vestir,
se juntam conosco na transformação. Vão fazer o propósito de Deus. Aí, um grande amigo meu perguntou no meio de outros montes, né, vários pastores juntos, perguntaram: por que você crê assim, pastor? Por que você crê assim? Por que você crê assim? Eu disse para eles: porque no céu não pode ter menos almas salvas do que no inferno. Porque agora mesmo, nesse momento, aparentemente Satanás está levando vantagem. Por quê? Porque são milhares e milhares de almas que estão no inferno. E em comparação das que estão com Cristo, é muito pouco. Por isso que Deus vai precisar das dores, do princípio das dores, porque só assim que a comoção mundial das almas vão se voltar para Deus. Você vai ver o que vai acontecer quando a igreja, as igrejas do mundo inteiro voltarem para os seus templos. Que aqui onde eu estou agora, nos Estados Unidos, país cristão. Ninguém está se reunindo. Todos os pastores estão fazendo live. Todos eles estão fazendo live. Fazendo o que eu estava fazendo. Que eu comecei a fazer desde 2005. Desde 2005, que eu sabia que isso um dia ia acontecer. Nós somos campeões de audiência. Pode ver aí. Somos campeões de audiência. Por quê? Porque nós já somos da velha retaguarda, irmão. Já somos da velha guarda. O que eles estão começando a fazer agora para ganhar audiência, nós já temos feito há muito tempo, nós pagamos preço. Mas nós já começamos com 5, 6 pessoas nos ouvindo. E nós fomos indo. E agora por quê? O preço pago lá atrás é o nosso prêmio aqui. Deus não paga salário. Deus dá prêmio. Prêmio para aqueles que perseveram. Amém, meus irmãos? Então eles vão ter que voltar, assumir o seu corpo, se vestir, se juntarem conosco. E nós vamos ser revestidos e eles serão vestidos. Nós revestidos e eles revestidos. E nós vamos absorver esse corpo pelo novo corpo da vida. E então seremos transformados. E aí nós vamos fazer algo extraordinário ainda na terra. Nós ainda vamos fazer algo na terra. Então você não tem que ter medo disso aqui, que seu avô que morreu em Cristo, sua avó, seu tataravô, seu tio, seu irmão, seu sobrinho, seu filho, vocês ainda vão se encontrar aqui na terra, com eles em grande glória, para fazerem coisas extraordinárias para Deus. Que infelizmente nosso tempo não posso, falar sobre isso, mas eu não queria deixar que vocês... eu queria fazer um pedido para vocês que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Entra lá no YouTube, siga a gente lá no YouTube, Alderir Nelson Rocha. Alguém coloca aí o YouTube para mim? Coloca aí o YouTube para mim, que estão me ouvindo. Eu não estou vendo aqui. O Tiago, vê se você faz isso. Eu não estou vendo o Marcelo. Será que o Marcelo esfriou na fé? O que aconteceu com o Marcelo, hein? O Marcelo não está aí. Temos que orar pelo Marcelo para ver se ele se restaura. Será que ele foi embora, sumiu, arrebatado? O que aconteceu com ele? Tá bem? Não vi o Hermida também. Cadê o Hermida? Eu sei não. Será que o Hermida sumiu lá pela Argentina? Cadê o Hermida? Então, aqui, ó. Vocês todos aqui, ó. Grande novidade, o Projeto 99. Com R$ 99,00 que você paga por mês, você vai ter todas as especializações da Bíblia. Cada mês você vai ter uma especialização, mais um curso... um curso, como que eu chamo, um curso moderno, como esse que eu estou dando para vocês, com um tema atual. Sempre, todo mês, com várias aulas liberadas durante a semana, várias aulas liberadas na semana. E também siga a gente no YouTube. E também baixe as figuras que estão lá no meujesus.com.br. Visite a nossa página, que é também osanabibleschool.com, não tem br.com. Estude conosco, faça o curso conosco. Entre lá e faça o curso conosco, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, se gradue, se prepare internacionalmente para servir a Deus. O nosso curso não é brasileiro, ele é daqui dos Estados Unidos, que é oferecido para todas as nações de língua portuguesa, língua espanhola e também inglês. Você pode fazer parte desse grande exército. E por último, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, nós estamos em plena promoção das nossas Bíblias e também dos nossos cursos. Por favor, nos ajude. E se você tem desejo de ofertar, como alguns, fala, pastor, não vi aí, o Marcos está colocando aí, o José Quirino está aí, também o José Luiz Hermes está aí, estão colocando aí. Aí você pode ver, ó, doutor Alderir Nelson Rocha, doações.
Entra lá, faz as doações conforme o seu coração tem pedido, o Espírito de Deus tem falado no seu coração para você ajudar esse ministério. Você tem visto que o nosso ministério é um ministério sério, seríssimo o nosso ministério, tá? Para poder abençoar a vida de todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe e parabéns a todos vocês que estão fazendo também lives. Reproduza essa aula, reensine essa aula, ensine ela para outros. Você tem autorização para fazer isso em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua audiência.